dia. O meu nome é Inquieta Merchel, moderadora do podcast Vozes Audíveis da MPDC. Bom, para hoje nós vamos falar em torno do feminicídio em tempos de conexão entre avanços e retrocessos. Para isso, estamos aqui com dois convidados. Falo mesmo da doutora Lúcia, que é licenciada em Direito, advogada, defensora dos direitos humanos das mulheres. E estamos ainda com o Manuel Mapera, que é licenciado em História Política e Gestão Pública, ativista social, coordenador de programas da MPDC. E vamos já iniciar com este que é o nosso tema, feminicídio. Para isso, doutora Lúcia, o que é feminicídio? Bom dia. Primeiramente, obrigada pelo convite. Sinto-me muito honrada por estar e fazer parte deste fórum, deste podcast. Indo diretamente para a questão, feminicídio é assassinato de mulheres por motivos de gênero. Mapera, o que é feminicídio? Muito obrigado pelo convite. Cá está, esta participação vai permitir aprender. Bom, na minha ótica, não fujo muito da definição dada pela doutora Lúcia, que também está associada à definição da Organização Nacional da Organização Mundial, portanto, das Nações Unidas. E esta definição, basicamente, refere que feminicídio é o homicídio, portanto, intencional, motivado por questões de género, não é? E é diferente do homicídio, o que significa que o homicídio, ele olha, portanto, para o assassinato sem, portanto, as interferências de género e a diferença através do feminicídio. Nós temos a questão do género como uma questão mais crucial. Então, qual seria a diferença ou quais são os principais pontos que nos levariam a acreditar que, neste momento, trata-se especificamente de um feminicídio e não um homicídio? Pois é, muito se discute sobre a questão do feminicídio e homicídio. Entretanto, o homicídio é assassinato, simplesmente. É um crime comum e é o crime mais grave do Código Penal. Entretanto, o que vai diferenciar é que o feminicídio tem motivações de ódio, de relação de poder, de misoginia, ódio em relação do sexo, especificamente do sexo feminino. Falando de conexão, estamos mesmo falando da era atual tecnológica, que desde 2010 nós vivemos um momento de maior expansão que são as redes sociais. Concretamente, ao Dr. Mapera, as redes sociais, neste caso, ajudam ou têm ajudado na redução do feminicídio ou têm agravado questões iguais ao feminicídio? Bom, esta questão é muito interessante porque, portanto, coloca-nos no contexto atual do feminicídio. E um relatório de 2023 da Organização das Nações Unidas refere que, um pouco aliado à questão que fizesse a doutora Lúcia, né, em relação ao crescimento do feminicídio. E este relatório mostra que a África é o continente, não é, que registra um aumento exponencial do caso do feminicídio. E a questão das tecnologias é uma questão mundial. Mas eu gostaria um pouco de também voltar para a questão olhando para uma pesquisadora que é Morgan, não é? Morgan refere que a pornografia é, portanto, a teoria, mas a prática é o estupro. O que significa que nós, a partir das redes sociais, a partir, portanto, do avanço tecnológico, temos a possibilidade de ter a pornografia mais aberta ao público, mais exposta, portanto, a diferentes faixas etárias. E isto é só a teoria. Leva-nos à prática, não é? Que é questões mais agravadas de violência doméstica e também o feminicídio. E uma das coisas que me leva a concordar com estes teóricos
sobre portanto, o crescimento tanto do feminicídio por causa ou motivada por estas questões tecnológicas. Mas também, através destas questões tecnológicas, é possível compreendermos que a mulher tem a possibilidade de ter nas mãos ferramentas que lhe colocam, portanto, conscientes sobre, portanto, a sua condição de gênero, mas também compreender melhor questões de feminicídio, compreender como é que isto tem sido olhado a nível do mundo. Falando concretamente daquela que é a pornografia que esteve aqui a mencionar, de certa forma ela tem contribuído para o avanço do feminicídio? Sim, na verdade é interessante porque nós fizemos um estudo ao nível da cidade da Beira, ao nível do distrito de Xibababa, ao nível do distrito de Dondo, mas também na província de Manica, não é? E compreendemos que uma das causas, não a principal, mas uma das causas era de facto a prostituição, o consumo de álcool, e tanto relacionado com o consumo de álcool. Boa. E nesta circunstância, agora para a doutora Lúcia, qual é o papel da sociedade? Qual é o papel da sociedade na intervenção desse tipo de, digamos, crime? Indo diretamente à pergunta, a sociedade ela precisa de ser estruturada com políticas que visam garantir que pessoas que perpetuam esses tipos de crime sejam penalizadas de forma exemplar, para que se transmita a informação de que na nossa sociedade é intolerável qualquer tipo de abuso ou violência contra mulheres. Doutor Mapera, que papel a nossa sociedade tem neste tipo, digamos, de crime? Falar do papel da sociedade é um pouco complexo, até porque a nossa sociedade é movida por tanto relações culturais muito fortes, não é? Nós tanto temos uma sociedade muito diversificada em termos culturais e a nossa sociedade é patrilinear, portanto, o que significa que a condição da mulher ela é olhada sob o ponto de vista de inferioridade, não é? E eu penso que a sociedade tem o papel, portanto, de olhar para a sua cultura e tirar tanto exemplos bons e, portanto, exemplos maus através desta questão da patrilinearidade, não é? E eu acho que nós, como sociedade, temos que nos envolver e compreender a questão tanto da condição da mulher, não como sexo frágil, como ouvi bem a dizer, mas tanto como aquela pessoa, aquele gênero que precisa ser escutado, ser ouvido e ser respeitado em termos tanto da sua condição de gênero, até muito pelo seu papel social, tanto de uma pessoa que tem responsabilidades um pouco mais tanto humanas e sentimentais em relação ao homem, porque há pesquisas de facto que dizem na questão, por exemplo, da sexualidade. Para o homem, tanto o sexo é apenas um prazer, satisfação do prazer, mas para a mulher envolve sentimentos e outras coisas. Então, estas questões têm que ser olhadas nesta questão, que é mais para compreendermos e colocarmos a mulher no seu lugar devido em relação a este aspecto. Né? Só mesmo para fundamentar, trazer aqui uma ideia de Augusto Cury. Ele disse que se as mulheres estivessem em categorias de poder ou posições de poder, muito provavelmente não existiriam guerras, porque as mulheres, por serem tão altruístas, não deixariam os seus filhos irem à guerra. Então, a mulher tem de deixar de ser vista como um sexo frágil ou um ser vulnerável, e sim uma pessoa detentora de conhecimentos e capacidades. E falando concretamente da sociedade, a um dado momento nós invadimos aquele que é chamado do espaço privado das famílias. Então, qual seria o papel das famílias, seja pai, mãe, de modo a contribuir de forma significativa nesta questão? Tudo resume-se à educação. É importante que, primeiramente, trabalhemos com a desconstrução do machismo, não só o machismo de homens, como também de mulheres.
o que nós vemos é que, muito mais do que os homens, nós mulheres, principalmente, temos a ideia de machismo, de que o nosso filho não pode aquilo, não pode isso, por ser homem, enquanto que a nossa filha deve ser assim e por aí vai. Então, na família, o que tem que acontecer é que tem que existir essa educação, essa ideia de que se o homem pode ou se o homem faz, a minha filha também pode. Por que a minha filha só é que deve lavar louças e o meu filho não? Então, a partir de casa, a partir de crianças, é que nós vamos educando uma sociedade melhor. Doutor Mapera, como historiador, político e como gestor público a um dado momento, qual é o papel do Estado nesta questão? Bom, primeiro, desconstruir uma coisa que falaste, eu nunca fui gestor público, apenas tive essa formação em gestão pública, não é? E, bom, o Estado é, tanto, o garante do bem-estar do povo. E por via de políticas públicas, o Estado pode fazer-se sentir, tanto para resolver problemas como o caso do feminicídio. Nós agora estamos tanto ao nível da AMPDC, estamos a advocar para a questão da tipificação do feminicídio como uma questão que pode, de alguma forma, desenfrear a onda de feminicídio tanto que tem ocorrido ao nível tanto da cidade da Beira como ao nível do país. E o Estado tem este papel de fiscalizar, portanto, de criar leis que punem os agressores, portanto, de educar a sociedade. O Estado tem este papel de investir na sociedade através da educação, principalmente para a mudança de comportamento em termos culturais, não é? A compreensão da mulher como aquele sexo frágil, como aquele sexo que, portanto, depende exclusivamente do homem, como aquele sexo que, sem um homem, não se faz sentir. Estas desconstruções têm que partir do Estado através da sua abertura para, portanto, participar destas transformações sociais, junto especificamente das organizações da sociedade civil, que são organizações que estão diretamente ligadas a esta questão. E há quem diz que o avanço das ondas do feminismo, de certa forma, contribuíram para que os homens rebelassem-se mais e trouxessem mais a questão da agressão da própria mulher até o ponto, ao nível de chegar-se a um feminicídio. Doutor Mapera, acredita que o feminismo, de certa forma, contribuiu para o feminicídio? Bom, a história do feminismo, não é? É um pouco controversa, até porque é a partir de diferentes correntes que surgiram, umas que defendem tanto questões mais tanto radicais do feminismo. E por via disso, isso de alguma forma criou, portanto, uma espécie de retração por parte do homem, porque o homem portanto, é aquele ser que não quer em nenhum momento e não vai, portanto, deixar que o agredido suplante o agressor, não é? E por via disso, quanto mais tu encurralas qualquer animal que seja, ele vai sempre tirar as suas garras. Se atualmente temos visto que a mulher tem sido dado espaço ao nível tanto de questões políticas, se formos ver, a mulher está lá. Depois fala-se, por exemplo, começou na França a se falar de 50%, não é? Na Assembleia da República, 50% de mulheres, 50% de homens, não é? Etc, etc. E os homens começaram a se sentir, não é? Começaram a sentir que o seu espaço estava a ser tirado pelas mulheres. E isso, de alguma forma, não é bem olhado pelas sociedades patriarcais, por aquelas sociedades que foram desde cedo cultivadas, orientadas
com informações de que a mulher é aquela que deve ficar em casa, cuidar do lar, cuidar da família, cuidar dos filhos. Pilotar Exatamente. o fogão. Exatamente, pilotar o fogão. E é por isso que temos visto este fenómeno que estás a referir, de, portanto, homens que não compreendem bem esta questão e, por via disso, portanto, tomam iniciativas e decisões de ofuscar mais a visibilidade da mulher. Quando ainda falava acerca do colocar-se a mulher como um ser ou como uma coisa, neste caso, doutora Lucy, como defensora dos direitos humanos da mulher, especificamente, acredita que o feminicídio ele está mesmo para separar ou para lutar nesta questão, ou até um dado momento ele perdeu-se? Gosto muito dessa questão, gosto mesmo. As ondas do feminicídio naturalmente desestabilizam a sociedade, consequentemente o desenvolvimento da nossa sociedade. E tem uma frase de Celso Matos, se a memória não me pessoa, e ele diz o seguinte: tratar de forma igual quem é desigual é no mínimo uma injustiça. Doutora Alice, então, há quem diga que as ondas do feminismo, a um dado momento, o feminismo perdeu-se em si. A que se deve isso? O feminismo atualmente está para resolver questões do feminicídio ou nem por isso? O feminismo está para resolver as questões do feminicídio, sim, na medida em que a ideia mesmo é empoderar as mulheres, é trazer as mulheres à consciência de que elas são pessoas com capacidade para gerar e desenvolver a comunidade. Então, eu não ponto da mesma ideia de que o feminismo perdeu-se. O que acontece, talvez, é uma questão em que os homens não conseguem lidar devido ao nível alto de machismo. Nós sabemos que a nossa sociedade, sendo patriarcal, é mesmo uma sociedade que vangloria o homem, coloca o homem numa posição de poder, de superioridade em relação à mulher. Então, quando a mulher consegue adotar certos posicionamentos, certas condutas, torna-se um choque na sociedade. Por isso é que existem essas teorias de que o feminismo está a se perder. Na verdade, é só a mulher a conhecer as suas habilidades, não é? Então, é mais ou menos por aí. Não, pera. Como homem, qual é o papel ou qual é o contributo que os homens devem ter de modo a combater, a um dado momento, as questões do feminicídio? Bom, obrigado. É uma questão interessante porque isso permite-me falar como homem e diante disso, bom, o homem ele tem um papel crucial, mas conforme eu disse antes, pelo radicalismo do feminismo, não é? Atualmente temos visto posicionamentos, por exemplo, que tendem a excluir o homem do envolvimento em movimentos feministas. E isto é um erro, principalmente porque é preciso começar a educar o próprio homem, não é? Sobre a necessidade, portanto, de compreender questões femininas. Se nós tivermos homens envolvidos nestes movimentos, eu penso que a sua concepção e a sua consciência perante a mulher pode mudar. Portanto, e os homens ouvem mais, portanto,
quando são ditos por outro homem em relação à sua condição de machista, mas também em relação à condição da mulher, tanto de digna, tanto de vida, dignidade e etc, etc. O que significa que o homem tem um papel muito importante, mas ele precisa ser deixado participar, portanto, dos movimentos feministas, portanto, que não sejam, do seu ponto de vista radical, mas ético, na medida em que é preciso que o homem compreenda que sem a mulher não vive. E ele partiu de uma mulher, a mulher é importante, a mulher tem estas condições, tanto de gênero diferenciado, mas também precisa de participar da vida, portanto, social e não só. Obrigada, Dr. Manuel Mapera. E mesmo para terminar, doutora Lúcia, nós sabemos que estamos em uma sociedade em que ainda há mulheres que acreditam que, de uma certa forma, elas só são amadas pelos seus parceiros, seja o seu esposo, seja o seu namorado, quando o mesmo abate, quando o mesmo chega a um nível de espancar. É dessa forma que ela acredita que o seu marido a ama, o seu marido tem um sentimento altíssimo sobre ela. Quais são os sinais que as mulheres devem observar, olhando sob o ponto de vista desta questão, no que diz respeito ao feminicídio, ao ato que pode levar ao feminicídio? Bater nunca é uma forma de amor. Não existe violência no amor. Então, para mulheres que assimilam a violência física ou abuso físico a amor, e desassocia a partir de agora. E também dizer que nós mulheres não precisamos de estar atrelada a amor de um homem para termos sucesso. Porque o que acontece é que a nossa sociedade colocou como imposição que a mulher bem-sucedida é uma mulher bem casada, né? Então, você pode ser feliz, você pode ser bem-sucedida, sem necessariamente estar casada, não que isso seja um problema. Casamento tem que ser para agregar, não para diminuir o seu valor. E mesmo por insistência, a doutora Lúcia esteve aqui a dizer que desassocie-se. Estamos a olhar em um caso em que a mulher, a um dado momento, tem os seus filhos com o agressor, tem os seus filhos com o seu parceiro que abate, agride. Qual deve ser o tratamento nessa circunstância, num contexto em que, a um dado momento, a mulher até nem trabalha e depende dele para que mantenha a mesa em casa? Há uma lei que pode, de uma certa forma, contribuir na proteção dessa mulher? Na verdade, tem-se trabalhado em leis protetivas ou leis protetoras para protegerem mulheres vítimas de violência doméstica e mais, a violência doméstica é agravada se for na presença de filhos menores de 16 anos. E essa também é um agravante. Só que nós entramos num paradoxo porque existem mulheres que sabemos que não têm condições mesmo financeiras de se autossustentar. Daí que existam políticas, projetos que ajudem a mulher a emancipar a mulher e empoderar essa mulher, de modo que ela não seja economicamente dependente do homem. Entretanto, uma lei específica para essa situação não existe, mas nós temos a lei de violência doméstica, que também pode ser usada para acautelar situações de violência doméstica entre esposos, parceiros e parceiras. Entretanto, eu acredito que existam políticas da sociedade civil e associações que ajudem mulheres e empoderem mulheres economicamente para se desvincularem desses relacionamentos abusivos. Ok, e agora mesmo, falando de associações e organizações, neste caso, que possam
contribuir de modo a empoderar as mulheres e também a contribuir em caso de denúncia. Eu gostava de pedir ao Dr. Mapera para que deixe as linhas nas quais eu compartilhe as linhas nas quais nós podemos, ou as mulheres podem usar de modo a denunciar esses atos. Bom, em relação a esse aspecto, é importante nós termos consciência, na senda da pergunta que fez a doutora Luce, que existem, a partir das organizações da sociedade civil, centros de trânsito onde as mulheres têm abrigo, não é? Pelo menos naquele período em que a violência ainda está acesa. Há organizações que acolhem estas mulheres, pelo menos para dormir, passar a noite e, portanto, resolver-se pacificamente o problema. Nós, como a MPDC, em parceria com outras organizações da sociedade civil, assim como o Fórum Regional Centro de Gênero, temos um observatório do feminicídio, não é? Que é um mecanismo de prevenção e resposta de casos de violência doméstica baseada no gênero, não é? E a partir deste centro nós colocamos informações como, portanto, o registro de casos de violência e etc, etc. Temos uma linha em parceria com, portanto, a Le Musica, da província de Manica, não é? E também o gabinete de atendimento à família vítima de violência doméstica, não é? E por via disso, depois podemos passar no rodapé do podcast todos os contactos referentes a esta informação, que vai permitir que qualquer pessoa, qualquer família, qualquer vítima de violência possa denunciar a sua condição de violência e depois terá um acompanhamento, porque ao nível da MPDC trabalhamos diretamente em parceria com a Ordem dos Advogados, o IAS, que são instituições que fornecem apoio jurídico às pessoas que são vítimas destas condições de violência, mas também o apoio psicológico, não é? Porque nós partimos do pressuposto que há um trauma que fica em relação às pessoas que sofrem violência doméstica, mas também famílias, tanto que perderam um ente querido por conta do feminicídio. Muito obrigada. Então é desta forma que nós terminamos com o podcast Vozes Audíveis da AMPDC. Estivemos aqui a conversar em torno do feminicídio em época ou em tempos de conexão entre avanços e retrocessos. Estivemos aqui com a doutora Lucy, ela que é advogada e defensora dos direitos humanos da mulher, e o Manuel Mapera, ele que é licenciado em História Política e Gestão Pública e também coordenador de programas da MPDC. Obrigada a todos que estiveram atentos. Até uma próxima oportunidade.